O perdão é, antes de qualquer coisa, um presente que damos a nós mesmos. Muitas vezes acreditamos que perdoar é algo que fazemos pelos outros, como um favor, mas na verdade é um ato de liberdade interior. Quando perdoamos, rompemos as correntes invisíveis que nos prendem a sentimentos de mágoa, raiva e ressentimento. Esses sentimentos, quando carregados, pesam em nossa alma e limitam nossa capacidade de viver plenamente. Perdoar não é esquecer nem justificar o que nos foi feito, mas é escolher não carregar mais aquela dor. É uma decisão consciente de libertar o próprio coração da prisão do passado. E é apenas com esse coração livre que conseguimos seguir em direção à verdadeira paz interior. Portanto, perdoar é um ato de amor próprio. É nos oferecer a chance de começar de novo, leves, abertos e em paz. A mente julgadora é, por natureza, divisiva. Ela constantemente analisa, separa e classifica tudo o que vê, criando muros invisíveis entre nós e o restante do mundo. Cada julgamento que fazemos, seja sobre nós mesmos, sobre os outros ou sobre as situações, constrói uma pequena barreira dentro do nosso coração. É como se, sem perceber, fôssemos fechando portas internas, trancando partes de nós que deveriam permanecer abertas para a vida. Cada vez que julgamos, endurecemos um pouco mais, nos afastamos da fluidez natural do amor e da compaixão. Com o tempo, esse fechamento se torna um padrão, um hábito automático que bloqueia nossa capacidade de sentir conexão genuína. O coração, que deveria ser um espaço aberto e receptivo, transforma-se em um labirinto de portas trancadas. Para reverter isso, é preciso cultivar a aceitação e a humildade de reconhecer que todos nós somos imperfeitos. Todos estamos em processo e que o amor floresce apenas em um terreno onde não há separação, mas sim unidade. Guardar rancor é como carregar um fardo invisível que pesa mais a cada dia. A mágoa não se mantém apenas como uma memória isolada. Ela se espalha, contaminando nossos pensamentos, nossas emoções e até a nossa vitalidade. Manter o rancor é um custo emocional alto demais. Ele nos tira a paz, nos desconecta do momento presente e consome uma energia preciosa que poderia ser usada para criar, amar e evoluir. Muitas vezes, achamos que o ressentimento nos protege da dor ou da injustiça, mas na realidade, ele nos mantém presos àquilo que queremos superar. O rancor nos transforma em prisioneiros do passado, impedindo-nos de viver com leveza e alegria. Libertar-se desse peso não significa concordar com o que aconteceu, mas escolher a si mesmo, escolher a liberdade em vez da dor. Soltar o rancor é um gesto de amor próprio e sabedoria. É recusar pagar, todos os dias, por algo que já deveria ter ficado para trás. Existe uma grande armadilha em querer estar sempre certo. Muitas vezes, esse desejo é mais uma prisão do que uma conquista. O ego adora ter razão, porque isso o faz sentir-se forte, importante, superior. Mas o espírito busca outra coisa. O espírito quer ser livre. E essa liberdade interior, essa leveza de existir, só é possível quando abrimos mão da necessidade de provar algo, de vencer uma discussão, de sustentar a todo custo o nosso ponto de vista. Mesmo que tenhamos toda a razão do mundo, se nos agarramos a ela como uma armadura, nos fechamos para a vida, nos afastamos do amor e do crescimento. A escolha mais profunda que podemos fazer não é entre ter razão ou errar, é entre ter razão e ser livre. E a verdadeira liberdade só nasce quando entendemos que estar em paz vale muito mais do que vencer qualquer batalha. Libertar-se do orgulho é um dos passos mais poderosos rumo à verdadeira sabedoria. O perdão é muito mais do que um ato isolado. Ele é um verdadeiro degrau na escada que nos conduz da visão limitada do dualismo para a percepção ampla da unidade.
No estado de dualidade, vemos o mundo como uma divisão constante entre certo e errado, bom e mal, eu e o outro. Essa visão fragmentada gera conflito, dor e separação. O perdão, porém, abre uma nova perspectiva. Ele dissolve as fronteiras rígidas que criamos e nos aproxima da compreensão de que por trás das diferenças existe uma mesma essência pulsando em todos nós. Quando perdoamos, não apenas deixamos o passado para trás, nós nos elevamos, subimos em direção a uma consciência onde o amor é mais forte que o julgamento e onde o outro deixa de ser outro para ser reconhecido como parte de nós. Cada ato de perdão é uma pequena ascensão rumo ao estado de unidade e amor incondicional, onde finalmente podemos descansar na paz que tanto buscamos. Antes de prosseguir verdadeiramente em nossa jornada de crescimento espiritual, é essencial reconciliar os relacionamentos que ainda nos ferem ou nos aprisionam. Muitas vezes tentamos avançar, buscando novos caminhos e novos aprendizados, mas arrastamos conosco as mágoas e os ressentimentos do passado como correntes invisíveis que retardam nossos passos. Não se trata necessariamente de reatar laços físicos ou forçar proximidade, mas sim de limpar internamente as dores, os julgamentos e os sentimentos de separação. Enquanto houver dentro de nós uma lembrança carregada de raiva, culpa ou tristeza em relação a alguém, uma parte nossa permanecerá presa a essa história. Reconciliar significa olhar para essas relações com compaixão, compreendendo que cada ser age a partir do seu próprio nível de consciência. Significa também libertar a nós mesmos da necessidade de punição, de revanche ou de reafirmação da dor. Só com o coração limpo e leve conseguimos seguir adiante, prontos para viver novas etapas com mais amor, verdade e liberdade. Ver a essência de uma pessoa, em vez de se prender à sua personalidade ou ao seu comportamento, é um dos gestos mais profundos de sabedoria e amor. A maioria de nós se relaciona apenas com a superfície dos outros, com seus erros, suas máscaras, seus papéis sociais, e é fácil se perder no julgamento e na crítica. No entanto, por trás de cada ação, por trás de cada defesa, existe uma centelha viva da mesma fonte que nos habita. Enxergar a essência é ver além das histórias. É reconhecer que, independentemente das atitudes, todo ser humano é um espírito em jornada, aprendendo e crescendo à sua maneira. Quando conseguimos atravessar as camadas da personalidade e tocar essa essência, deixamos de alimentar ressentimentos e julgamentos. Passamos a cultivar compaixão verdadeira, aquela que vê o divino mesmo no meio da imperfeição. E ao fazer isso, não apenas libertamos o outro, nós também nos libertamos da prisão da visão limitada e experimentamos a unidade do amor. Desconstruir os modelos mentais que criamos sobre as pessoas é uma das tarefas mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais libertadoras do caminho interior. Passamos anos, às vezes a vida inteira, moldando imagens fixas sobre quem o outro é. Ele é frio, ela é egoísta, ele nunca vai mudar. Esses rótulos, embora pareçam nos dar segurança, são prisões, tanto para quem rotulamos quanto para nós mesmos. Quando mantemos essas ideias cristalizadas, impedimos a vida de se renovar, impedimos a possibilidade de ver o outro como ele realmente é, momento a momento. O mais desafiador é que esses modelos se tornam parte da nossa identidade e abandoná-los pode nos fazer sentir como se estivéssemos perdendo uma parte de nós. No entanto, somente ao soltar essas construções mentais é que abrimos espaço para a verdadeira compaixão. Começamos a enxergar o ser humano, não o personagem que criamos. E nessa visão renovada acontece a libertação do outro e principalmente de nós mesmos. O verdadeiro trabalho sempre é interno. Muitas vezes tentamos mudar os outros,
Queremos que eles se comportem de maneira diferente, que pensem como nós, que correspondam às nossas expectativas. Mas essa é uma ilusão que só gera frustração e sofrimento. A verdadeira transformação acontece quando voltamos o olhar para dentro e assumimos a responsabilidade por nossos próprios sentimentos, reações e padrões. É dentro de nós que moram os julgamentos, as resistências, os apegos e as mágoas. Enquanto insistirmos em querer consertar o mundo lá fora, negligenciaremos a única obra que realmente importa: a construção de nossa própria paz interior. Trabalhar em si mesmo é um ato de coragem e humildade. Significa reconhecer que somos nós que precisamos abrir o coração, flexibilizar a mente e purificar nossas intenções. Quando mudamos por dentro, o mundo à nossa volta inevitavelmente se transforma, porque passamos a ver tudo com novos olhos. Olhos que refletem compaixão, sabedoria e amor. Os relacionamentos, quando vistos sob a ótica espiritual, são um verdadeiro yoga. Muitas vezes pensamos que nosso caminho espiritual é algo isolado, uma jornada solitária de autodescoberta. No entanto, os outros, especialmente aqueles com quem temos dificuldades ou que nos desafiam, são, na verdade, nossos maiores mestres. Cada interação oferece uma oportunidade para crescermos e nos transformarmos. Cada palavra dita, cada gesto feito, cada diferença de opinião pode se tornar um campo fértil para praticar a compaixão, o perdão e a aceitação. O que antes poderia ser visto como um conflito ou uma dificuldade, pode ser reinterpretado como uma chance de trabalhar nossas sombras, de entender nossos medos e inseguranças e de aprender a transcender o ego. Quando começamos a enxergar os relacionamentos como um yoga, vemos que eles não são obstáculos no caminho, mas sim veículos para o despertar interior. O verdadeiro trabalho espiritual não está em evitar o desconforto, mas em usá-lo para nos transformar. A mudança de perspectiva do julgamento para a apreciação é um dos maiores saltos que podemos dar no caminho espiritual. A mente humana tende a julgar. É uma reação automática, muitas vezes baseada em medo ou em insegurança. Mas, à medida que evoluímos, começamos a perceber que, em vez de julgar, podemos escolher apreciar. Apreciar a nós mesmos com todas as nossas imperfeições, apreciar os outros com suas fraquezas e virtudes, e, mais profundamente, apreciar a vida como ela é, com todos os seus altos e baixos. O julgamento cria separação. Faz com que nos sintamos distantes e isolados. Já a apreciação cria conexão. Nos lembra da beleza que existe em cada ser, em cada experiência. Quando passamos a viver com essa mentalidade de apreciação, as situações de conflito se transformam em oportunidades de aprendizado. E as diferenças se tornam uma expressão da riqueza da vida. A verdadeira sabedoria não vem de julgar o que está errado, mas de reconhecer a perfeição que existe em toda a imperfeição. Viver a partir de um lugar de unidade significa reconhecer que todos nós, no fundo, somos um só. A separação que sentimos entre nós e os outros, entre nós e o mundo, é apenas uma ilusão gerada pela mente. Quando conseguimos olhar para o outro com os olhos do coração, percebemos que ele não é um outro distante, mas uma extensão de nós mesmos. O sofrimento do mundo não está fora de nós, mas dentro de nós. É uma manifestação da nossa falta de compreensão, da nossa falta de conexão. Ao agirmos com compaixão, ao trabalhar para restaurar a justiça, ao promover a paz, estamos, na verdade, cuidando de nós mesmos, porque não há separação real entre nós e o outro. Todos estamos ligados pela mesma essência divina, e ao reconhecermos isso, passamos a viver uma vida mais integrada,
mais harmoniosa, mais cheia de amor. A verdadeira paz só nasce quando entendemos que não estamos aqui para competir, mas para colaborar e, assim, levar uns aos outros de volta para casa, para a nossa verdadeira natureza, que é o amor incondicional.